Agora foi. E aí, alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então tá. Então, dentro de um processo de auditoria, tem que ser certificado várias e várias vezes ao ano, né? E aí, né, vamos lá, vamos começar a auditoria, né? Já entendeu que a gente pega alguma normativa, né? Tem os itens que a gente vai ser verificado, tem um roteiro de inspeção que a gente fala. Dentro desse processo, né, a gente vai ter sempre um, uma forma clara de ser evidenciado. A gente não pode rodar muito dentro do assunto, porque senão a gente acaba se perdendo dentro desse processo. Então, um roteiro de inspeção ele tem que ser claro e muito bem objetivo, né? Os profissionais que estão executando a auditoria eles têm que ser treinados, como eu falei anteriormente, e ele tem que ter uma competência técnica de investigação. Então, uma análise ali documental, né? Uma análise física, né? Muito bem apurada. Então, é comum que os auditores, né? Os inspetores, eles tenham anos de experiências dentro de cargos, né? Ou dentro de áreas específicas, para que ele consiga comandar isso e gerenciar e saber o que está cobrando dentro desse processo, né? Então, ele vai verificar a área física, né, como a área documental, e a inspeção, ela pode, ou auditoria, ela pode ocorrer aí por uma pessoa, como eu falei, nada impede, mas o recomendado é que ela seja feita por um grupo de pessoas, no mínimo 3 pessoas, que 3 é um número mágico, então a gente recomenda que ela seja executada por um volume maior de pessoas, porque sempre aparece alguma coisa diferente, tem coisas que você deixa passar batido e outra pessoa pega, então a gente recomenda que a auditoria ela seja feita por um ciclo de pessoas, tudo bem? Todo mundo está me escutando, né? Eu disponibilizo depois para o Thiago, Elisângela, desculpa, esqueci de falar. E então, gente, uma coisa sobre inspetor, tá? Um inspetor ele tem que ter algumas características iniciais. Eu vou pular esse slide, mas eu vou falar porque eu não me aguento. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas um auditor precisa ter humildade, tá? Porque tem uns auditores, tanto interno como de primeira, segunda e terceira parte, seja lá qual for que você tem aí, ele não tem humildade. É um negócio muito complicado esses auditores que têm o nariz em pé, porque você não consegue, pensa que você que está sendo auditado, né? Você não consegue aí se desenvolver, né? Se eu te perguntar alguma coisa porque você se sente intimidado, e já é um clima tenso uma auditoria, mas esse pessoal que tem o nariz em pé, se torna uma auditoria muito mais pesada e cansativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então o auditor tem que ter aí os pés no chão, tá? Se um dia você for auditor, né, a gente tem que ter os pezinhos no chão. Um auditor tem que saber cobrar, mas ele tem que saber falar também. Salvo exceções de inspetores aí da Anvisa, porque eles vão com os pés no peito, literalmente, porque ele já vai ali com pegar as não conformidades, porque tem que garantir que aquilo que está ali dentro do processo, né, aquilo que está acontecendo ali dentro do fabricante, garanta que a sociedade não vai sofrer nenhum tipo de processo ou prejuízo. Então tem que ter todo esse processo de cuidado. Né? Então ele tem que ter humildade e principalmente conhecimento. Porque não tem como você pensem comigo, como que um auditor vai te cobrar alguma coisa que ele não entende? Então o auditor tem que ser específico daquela área, né? Se você é auditor do laboratório microbiológico, você teve que, em algum momento da sua fase profissional, ter interação com isso. Porque se você não tem interação, como você vai cobrar? Como você vai saber uma análise? Como que você vai saber se o meio de cultura foi preparado adequadamente, se ele foi validado, se ele foi esterilizado, se você está descontaminando, se há processo de asepsia, higienização de todo o ambiente de laboratorial. Então, ele tem que entender desses processos, ele tem que ter vivido isso em algum momento, tudo bem? Só dando uma ênfase aí, porque esse pessoal me cansa um pouco em relação a esse pessoal que está nariz em pé. E aí, o que acaba acontecendo? Um auditor vai ter que ter algumas características básicas. Então, ele tem que ter atenção, super atento, ele tem que ser responsável, tudo tem que ser anotado, porque é o que gera evidência dentro de um relatório. Né? Ele tem que prestar atenção nos detalhes, né? Porque as falhas acontecem exatamente em muitos detalhes. Não sei se alguém já vai falar que o auditor tem o dedo podre. Não é. É que com os anos de auditoria, a gente, os auditores, eles vão sabendo onde que está os fios e onde que está o gargalo do negócio. Um gargalo super comum da gente pegar erro é água, né? Inclusive, quem teve aula comigo já ouviu falar bastante que eu falo sobre água, né? Esse cenário de água traz muita informação aí, né? E aí a gente tem o auditor vai ter sempre uma visão como um todo, né? Uma esfera global sobre o assunto. Oi. Ninguém quer perguntar alguma coisa? Só apertou. Não? Só apertou? Então tá.
E aí, então, a gente tem um processo lá a gente dividiu a auditoria em duas partes, né? A física como a relacionada aí, a, a física como a documental, a gente tem um processo de auditoria. Vamos começar pela uma pergunta. Uma auditoria tem uma ordem de acontecer? Primeiro, por exemplo, eu faço a parte documental e depois eu faço a parte física? Estruturalmente falando, né, dentro de um roteiro de inspeção, não tem uma ordem. Você pode fazer a documental primeiro e a física depois. Só que é natural mesmo, a gente fazer uma inspeção física primeiro. Porque lembra daquela frase que sua mãe falava, que ela é um pouco real, a sua avó? Que, né, quando a primeira impressão é que fica, quando a gente entra na casa de alguém, então, por exemplo, você entra na casa de alguém, é completamente bagunçada, né, é uma bagunça, tá suja, tá toda desorganizada. Você vai querer comer nessa casa? Provavelmente, acredito que não, né? Então, o que acontece? É muito natural a gente começar com uma auditoria física e depois passar para uma auditoria documental. Eu tenho um hábito de, quando eu estou fazendo uma auditoria física e chega lá na produção e está rodando um RHP, uma ordem de produção, seja o que for, eu pego o número daquele lote que está sendo produzido ali, né, daquele processo, ou se estiver dentro de um laboratório microbiológico, eu pego a análise que está sendo feita, o laudo, né, que está sendo gerado, e depois eu peço documentos para evidenciar que toda aquela cascata de registro está acontecendo mesmo. Né? Então, tem auditor que faz isso. Você sempre tem que andar com uma cadernetinha aí, com um caderninho, porque isso é muito natural de acontecer. Você fazer as anotações durante a inspeção e depois você pedir documentos que está relacionado àquele processo, né? Eu, por exemplo, quando estou fazendo lá do laboratório microbiológico, eu gosto de pegar se o colaborador está seguindo o procedimento, se tem um procedimento estabelecido, se o meio de cultura ele está dentro do prazo de validade, que é uma coisa muito básica, mas se o meio de cultura sofreu um processo de entrada adequado. Então, se o fornecedor foi qualificado, se o produto foi testado, se o meio foi validado. Então, você consegue puxar várias coisas, tá? É um emaranhado que tudo se entrelaça e você consegue ter essa visão crítica. Tá? Você vai evoluindo isso com os anos. Mas, por fim, a auditoria física, então, a gente vai pegando todo o aspecto estrutural mesmo, né? Então, a gente olha a estrutura lá do básico, né? Desde janela, desde se tem janela aberta, né? Que nem deveria ter janela, se tem lâmpadas queimadas, se tem proteção nas lâmpadas, se a gente estiver falando de um laboratório, se tem lâmpada germicida, é um pontinho aí é um dedo podre que eu presto muita atenção, que lâmpada germicida, ela tem que ter um controle de vida útil, porque você sabe que ela não vai apagando, tá? Ela mantém aquela cor dela, só que o fator germicida dela já foi há 100 anos atrás. Então, toda empresa ela tem que ter um controle de horas, né, de vida útil aí da sua lâmpada germicida. Onde você trabalha não tem, comecem a ter. Porque como você vai provar para mim numa auditoria que aquela lâmpada germicida é germicida? Pode ser que a sua capela ali, né, onde você está usando o ambiente de área de manipulação, ele tá sem nenhum crescimento, nunca deu nenhuma contaminação, porque você faz um processo de higienização muito bom. Mas não porque sua lâmpada germicida funcione. Então, isso é importante, é uma coisa que eu sempre presto atenção. Se tem vidrarias quebradas, é proibido, tá? Isso até na CLT também, no Ministério do Trabalho, aí não pode ter vidrarias quebradas em laboratórios. Fios expostos, né? Se a gente tem identificação de vidrarias aí que a gente usa como processo de calibração para medidas precisas, isso a gente pega muito no físico-químico. Se os reagentes estão dentro do prazo de validade, se os meios de cultura estão sempre no prazo de validade, meio de cultura ele tem que estar dentro do prazo de validade, tudo bem? Meio de cultura, se ele está vencido, ele tem que ser descartado. Parece um assunto bobinho, mas tem laboratório que ele tem mais de 200 meios de cultura. Ele tem, quando ele não compra cada elemento separado, ele forma o seu próprio meio de cultura, que é permitido isso, né? É preconizado pela farmacopeia e tal. Tem laboratório que prefere fazer isso. Só que todos os meios ele tem que estar dentro do prazo de validade. Então, foquem lá uma vez por mês de você verificar se toda a sua estrutura lá do laboratório está com o prazo de validade adequado, se todos os seus reagentes estão no prazo de validade. Parece uma coisa super bobinha, mas eu canso de ver produtos vencidos dentro de área de controle de qualidade, dentro da área de laboratório micro. E aí vocês não sabem a bucha que é isso. Isso é uma não conformidade a gente vai categorizar essa não conformidade. Mas essa não conformidade para a gente é de alto risco. Ela pode trazer muitos problemas para a gente em relação ao produto. Então, seu produto muitas vezes pode sofrer até uma interditação, ele pode ser até recolhido do mercado, né? Então, produto vencido ele é proibido nível alto. E aí, se a gente tiver com tempo, né? Se a gente tiver ali
Numa inspeção física, eu até dou uma olhadinha no extintor para ver se foi calibrado, né? Se está ali adequado. Então, a estrutura física você tem que ter esse olhar, né? Não tem bolor, né? Fungo crescendo na parede, se uma parede não está soltando da outra, né? Então, a gente presta atenção aí dentro de uma estrutura. Uma estrutura, na Anvisa, né? Se a gente pegar o que a Anvisa preconiza, ela só pede paredes laváveis. Mas, de repente, se você recebe uma certificadora internacional, às vezes ela pede parede laminada, né? Com aço mesmo. Então, pode ser que as suas configurações ela dê uma ajustada porque você segue uma outra legislação. O canto arredondado e parede lavável, isso é uma regra aí basicamente nacional, mas tem internacionais que eles pedem coisas a mais em relação a isso. Né? E só uma curiosidade, a gente deixa o laboratório em cor clara, normalmente branca, porque é um padrão meio que nacional, mas isso não é uma regra, tá? A gente solicita que seja cor clara, mas não exclusivamente branca, que o Brasil se deu muito bem com branco dentro de laboratório. E aí, então, fiz toda a auditoria física, né? Estou seguindo meu roteiro de inspeção, fiz minhas anotações, né? Às vezes a gente precisa adequar alguma coisinha, enfim. Agora eu cheguei na parte documental. O que é nessa parte documental eu vou verificar? Todos os procedimentos, vocês estão dentro do prazo de validade. O procedimento não pode passar no máximo de 3 anos, ele tem que ser revisado. Vou ver se todos os métodos que realmente ele fala que ele executa, né, que você executa aí dentro do laboratório, eles estão realmente identificados dentro de um método de análise. E é aqui que eu pego muita gente errando, porque eu sempre falo isso na minha aula. Nós, de laboratório, a gente está sempre muito acostumado a falar assim, olha, eu sigo a farmacopeia, eu sigo o RU, eu sigo X manual, sigo X compêndio. Só que você não segue X compêndio na real. O que você segue é um método traduzido para a sua empresa. Então, peguei a farmacopeia como referência de estudo de esterilidade, lá, contagem microbiológica, de uma maneira geral. Peguei lá, ó, eu peguei um ensaio de contagem microbiológica da farmacopeia. Eu posso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou transformar ele dentro de uma máscara, né, de um procedimento com um método da minha empresa, e aí eu vou treinar os colaboradores com esse método, e aí eu falo que eu tenho um método de análise baseado na farmacopeia, ou referência à farmacopeia. Mas eu não posso, numa auditoria, por exemplo, o cara me apresentar a farmacopeia, eu sigo esse método. Ele tem que ter isso traduzido para a empresa dele. Até porque se você usa um método internacional, os colaboradores não são obrigados a falar inglês. Por ordem documental, todos os documentos de uma estrutura organizacional têm que estar em português. Okay? Ele pode ter em inglês? Pode, mas ele vai ter que ter uma versão em português primeiro, tá? É regra, é praxe. Então, os métodos de análise têm que ser traduzidos, né, para essa versão nacional aí, e tem que ter tudo que você faz tem que ter método de análise. Todas as técnicas que você usa dentro do laboratório microbiológico, ele tem que estar numa... Eu estou falando método de análise, mas ele pode estar... você pode dar um outro nome para isso. Método de utilização, método de execução, eu já vi vários nomes. Tem empresa que dá uns nomes diferentinhos, não tem problema, desde que ele seja uma execução de uma técnica. E aí a gente tem uma ordem documental ó, de registro, né? A gente tem uma ordem documental manual, procedimento, né? Como eu executo, e o registro ou documento de memória, que basicamente a gente traduz isso em formulários ou anexos. Então, dentro disso, eu vou ver as evidências de que realmente está sendo executado. Ó. Então, olha como tudo vai travando, ó, vai tudo ligando. Eu tenho um procedimento que fala como que eu vou fazer, eu tenho um método de análise, né, associado a esse procedimento, muitas vezes, que é uma versão detalhada do procedimento, de como que eu vou executar, e eu tenho um registro de como, quando que foi feito, que hora foi feito, qual foi a minha amostra, qual foi a diluição, quem foi que fez. Então, tem um documento de memória. Eu sempre vou ter isso. Eu sempre vou ter o que eu chamo... Esse documento de memória a gente chama de evidência. Então, quando você recebe uma auditoria, o cara fala assim, me traz a evidência disso aqui. Porque você tem um procedimento, ele quer uma evidência de que aquilo foi executado. Se ele não consegue acompanhar o processo por X motivo, mas ele tem uma evidência do porquê que aquilo foi executado. Tudo bem? Então, os documentos de memória, ele vai ter que existir sempre. Por isso que você registra tudo. Ou manualmente, né, ou sistema, ou via sistema, né, como, sei lá, um TOTO, SAP, mas ele vai ter que ser registrado tudo que você faz, e vai ter que ser rastreado. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Não? Então tá. E aí, ó, a gente chega uma parte interessante, né? Quem teve aula comigo, a gente fala bastante, ou quem vai ter ainda. Os métodos de validação, os métodos rápidos, né? Então, os métodos validados, eles vão ter que ser auditados também.
Então, você vai ter que verificar todo o processo de validação, né? Se vocês prestarem atenção, uma auditoria não é uma coisa que acontece em um dia, né? Pelo que eu já conversei até aqui. Uma auditoria, ela demora uma semana, às vezes, para acontecer. Depende da estrutura organizacional, pode demorar até 2 semanas, né? Então, ó, se o registro tem que ser físico, é o seguinte: se sua empresa ela usa um sistema validado, tipo TOTUS, SAP, isso não precisa ser físico. Isso vai ser físico somente no momento da auditoria, que aí ele pede para você imprimir, se o auditor quiser, ele pede para imprimir e você apresenta para ele fisicamente. Agora, se sua empresa não usa um sistema validado, você vai ter que imprimir tudo. Tudo tem que ser impresso e físico. Porque ou você é sistema computadorizado, ou sistema validado, ou você é físico. Se você é físico, tudo tem que ser impresso. Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Nada. E aí a gente tem um gerenciamento de risco, que aí também vai ter que ser indicado dentro do laboratório microbiológico, cada setor tem o seu gerenciamento de risco. E aí, se eu tiver com tempo disponível, né, dependendo de como está ali a sessão, eu também posso pedir para rastrear um fornecedor. Ah, você está usando meio de cultura do fornecedor tal? Então, me traz o pedido de compra e eu quero também a qualificação desse fornecedor. A gente pode pedir. Tá? Então, olha que tensão. Então, todos esses dados aí vão ser coletados, né? E a gente vai gerando evidências. Dentro disso que foi coletado, eu consigo dizer se isso está não conforme ou conforme. E eu consigo ver se toda a minha estrutura ela atende ou não atende, né? Quais validações são necessárias? Nossa, Laura, muitas. Então, ó, antes da gente falar de validação, a gente pode puxar a qualificação. Porque só a autoclave vai ter que ser qualificada, só a estufa vai ter que ser qualificada. Qualificação é o termo adequado para equipamentos. Só a estrutura do laboratório talvez tenha que ser qualificada, o seu equipamento de água tem que ser qualificado também, né, com osmose reversa, e aí a gente vai puxar as validações. Todas as validações de método que você usa, né, as validações de métodos rápidos também, a validação da água, né, para provar a eficiência, que a água é água purificada mesmo. Então, só aqui acho que já foi umas 10. Então, todas. Vai ter que ter todas. E talvez eu pegue uma qualificação do seu ar-condicionado e da sua capela também, né? Que vai ter que ter um teste de gota de orvalho lá na capela para eu ver que ela realmente está eficiente. Então, eu posso pedir qualquer uma. Eu posso pedir uma ou eu posso pedir todas. Se eu ver que vocês estão enrolando, que você não faz nada, eu posso pedir todas. Quero ver todas, eu quero ver os protocolos e o seu plano mestre de validação. Então, é uma coisa que, né, não tenta enrolar o auditor, tá? Que a gente sente ali no primeiro momento. Assim, eu já participei de algumas auditorias com a Anvisa e tal. Na hora que você gaguejar, eu já te peguei na curva. Né? Às vezes você está gaguejando porque está nervoso, mas às vezes você está gaguejando porque você está querendo enrolar literalmente. Então, tomem cuidado com isso. Então, ó, eu fiz a estrutura física, eu fiz a estrutura documental, eu evidenciei todos os documentos de registro sobre a estrutura física, eu fui gerando um relatório sobre isso, né? Fui construindo meu relatório de auditoria de acordo com o que eu preconizei lá no comecinho do meu roteiro de inspeção, né? Gerei todas as evidências e com isso o que acontece? Eu consigo dizer se aquele item específico do artigo ele está conforme ou não conforme basicamente. Se ele está conforme, ok, muito bom. Se ele está não conforme, dependendo do que for, você vai ter que parar algum tipo de processo até ajustar. Ou se fosse uma inspeção da Anvisa, dependendo da não conformidade, o seu laboratório poderia ficar lacrado, né? Ele poderia interditar aquele método que você executa, ou até mesmo o próprio laboratório, e você teria que fazer isso terceirizadamente até você ajustar a conformidade do laboratório micro. Percebe como que isso é complexo? Porque todo mundo que está ali dentro vai rodar nessa dança das cadeiras. Então, muitos detalhes que a gente tem que se tornar atento. A auditoria é um momento muito crítico, ele requer que a gente tenha muita fidelidade a isso. A gente tem que estar sempre atento a esse processo. Tá bom? Reparem que eu tô forçando você bem a entender que a auditoria é importante. Né? E só porque a auditoria ela é cansativa, a gente sai de uma auditoria torto, né, completamente desorientado, a gente chega em casa e só quer dormir, e a gente acaba vendo os auditores como pessoas maldosas, ruins e tal, mas não pensem que o auditor está assegurando que um processo ele é eficiente, tá? O que eu comecei lá na aula, ele está assegurando que a qualidade do produto realmente é estabelecida lá no mercado. E um auditor, ele pode pedir documento de registro de 1 ano atrás. Ele não necessariamente ele pode pedir o documento que está acontecendo agora ou o último que foi executado.
Ele pode falar assim, olha, eu quero ver o documento de 6 meses atrás. Quero que você me traga um laudo de análise da matéria-prima tal que você analisou no mês 4. Ele pode fazer o que ele quiser. E se você, literalmente, ele pode fazer o que ele quiser, porque o lado fraco, principalmente quando a gente fala de Anvisa, tá? Porque é o mínimo que todo mundo vai receber. Se você se negar a apresentar um produto, isso eu estou fazendo uma empresa que o RT da empresa vai me perguntar isso. E se eu me negar de apresentar um documento que ele está pedindo? Você pode se negar, tudo bem, negou. Só que o que vai acontecer é uma não conformidade, impacto direto, setor ou fábrica fechado. Então você vai negar um documento? Não, vai ter que apresentar um documento, tudo bem? Então, tudo precisa estar sempre rodando muito bem. Essa é a importância de uma auditoria interna, funcionar sempre. Tudo bem? E aí a gente tem um relatório lá da auditoria, né? Esse relatório, então a gente, ó, vamos lá, a gente foi qualificado como auditor, a gente definiu, a gente convocou, né? Disse quando a gente ia fazer uma auditoria, a gente tem um roteiro de inspeção, a gente fez a estrutura física, verificou todos os padrões, a gente fez a parte documental, entrelaçou tudo aquilo que a empresa falava e executava, o laboratório micro falou que fazia X análise, verifiquei. Se eu tive tempo, eu verifiquei até um colaborador executando a técnica. Eu verifiquei meio de cultura, validações, eu verifiquei todo o sistema dele. Com isso, eu gerei evidências. Dessas evidências, depois que eu organizei ele dentro do meu relatório, né, eu agora consigo dizer se ele está conforme e não conforme. O auditor faz tudo isso. Só que agora chega um momento final dessa auditoria, né, que é o seu relatório pronto pelo grupo ou por vocês. Ó, não tem uma regra, Gisele, de qual que é o prazo que ele vai pedir. Mas normalmente ele costuma pedir dentro de um período de um ano. Até porque as empresas costumam ter arquivo morto, sistema de arquivamento. Não que isso seja um empecilho, porque ele pode pedir um documento de 10 anos atrás, se você já tem aquele produto. Mas normalmente eles ficam dentro de uma faixa de um ano. Para algumas coisas, né, no laboratório micro, é comum a gente pedir evidências mais rápidas, evidências mais atuais. Então, de ontem, antes de ontem, né? Se for, por exemplo, um processo de validação de água, às vezes eles pedem para ver o histórico de um ano. Isso pode acontecer. Ó, se a sua estrutura ela não, Ana, se a sua estrutura ela não atende fisicamente, isso é uma não conformidade, né? Eu vou falar de grau de não conformidade, mas isso já é uma não conformidade. Então, dependendo do que for fisicamente, aquela área pode ser interditada por X momento até você resolver, ou de repente é uma não conformidade apenas de ajuste simples. Então, a área roda e aí você consegue ajustar, mas uma estrutura física ela também é uma não conformidade. Inclusive, uma das etapas de uma auditoria é você verificar a LTA. LTA é a planta física, é a planta baixa, é uma planta baixa da fábrica. Assim como a gente, vamos pegar o laboratório micro, é uma planta baixa do laboratório micro. Então você verifica se realmente a área ela condiz com o que você está vendo fisicamente, porque a LTA é um documento que a vigilância sanitária expede para a indústria que autoriza ela ter aquela estrutura que funciona adequadamente. Então, se ela não está fisicamente adequada, derrubou uma parede, expandiu a área e não atualizou a LTA, já está não conforme. Eu já vi, inclusive, empresa perder registro de produto porque a LTA não era igual ao que estava registrado na Anvisa. Se alguém trabalhou com registro de produto, você tem que demonstrar LTA. Certificações de produtos, boas práticas, né? Quando você tem o certificado de boas práticas, você tem que demonstrar a sua LTA. Então, o produto ele pode ser interditado, ele pode ser cancelado do seu registro, porque você não tem LTA. Tá? Então, a estrutura física é um item importante no Brasil. Ó, existe não é um tem auditor que ele fala para você, ó, a gente está começando essa auditoria hoje, a gente identificou essa não conformidade, a gente dá um prazo até sexta-feira para vocês ajustarem, e aí a gente tira essa não conformidade. Tem auditor que faz isso, tá? Na verdade, ele fala o seguinte, eu não vou impedir que quando eu sair da empresa, a equipe se reúna e corrija essa não conformidade. Ele pode falar isso. Agora, se ele saiu de lá e deu as não conformidades, a Anvisa, porque ele não fala ali no momento, tá? Só os certificadores que falam, a Anvisa não fala, quando ela sai da instituição, ela não fala qual foi a não conformidade, porque isso já trouxe vários problemas para ela. Então, ela vai mandar um relatório para a empresa que vai tirar lá na vigilância sanitária do município. E lá vai estar falando as não conformidades que você tomou.
Mas quando você tem, por exemplo, alguma não conformidade que está acontecendo ali no momento, ela pode pedir para você se reunir. Ou, por exemplo, teve uma não conformidade muito grave, que isso vai parar uma produção, isso impacta em muitas outras coisas além da qualidade, ou para o laboratório microbiológico. Ela pode exigir, por exemplo, eu te dou um prazo de 30 dias para se adequar. E aí você faz a adequação e apresenta para a vigilância sanitária do município e, dependendo do que, você pode até reportar isso direto para a Anvisa através do solicita, dependendo do que for. E aí ela te deu um prazo de um mês. Mas normalmente quando você fez um relatório, tomou as não conformidades lá, levou não conformidades, né? Você cria um plano de cronograma de ação. Então você coloca todas as não conformidades, o que você vai realizar para corrigir e qual que é o prazo para você corrigir isso. E aí você protocola isso na vigilância sanitária do município. E aí isso dá um tempo, né, para a vigilância se programar, porque você entra no cronograma de reinspeção. E aí a vigilância sanitária volta até você. Quando você faz uma auditoria no seu laboratório internamente, exclusivamente, a gente não tem esse trabalho da Anvisa. Mas quando você faz essa auditoria internamente no seu laboratório, você pode falar: olha, o seu setor tem um prazo de um mês para adequação e pedir um cronograma, você pode, tá? Não é tão comum numa auditoria a gente fazer esse cronograma, por quê? Você vai entrar no que eu vou falar agora. Quando você terminou de fazer a inspeção, a de primeira e segunda parte, é comum no final da inspeção do relatório você apresentar as não conformidades. Então você reúne toda a equipe do laboratório micro lá e você vai apresentar todas as não conformidades encontradas. E aí você, se o supervisor, gerente ou não sei, o coordenador do setor estiver junto, isso já pode ser resolvido ali naquele momento de qual que é o tempo de adequação, tá? Por quê? Essa auditoria que você fez internamente, que identificou essas não conformidades, você vai ter que abrir um monte de RMC, talvez um monte de capa ou barra controle de mudança para ajustar. Então, você, em uma auditoria interna, você identificou os problemas, mas eles vão precisar ser corrigidos. E talvez ele precise ser reinspecionado novamente. Né? Então, você pode abrir capa, RNC, o setor for constatado, abrir uma reunião gerencial. Então, vai ter que ter uma movimentação interna. Por quê? Se você pegou isso numa auditoria interna, uma auditoria externa também vai pegar. Então, você vai ter que corrigir. Tá bom? Então, você pode definir um prazo. Nada. Então, no final, a gente tem uma auditoria bem adequada, né? E aí, o que acontece? Ó, isso daqui não é uma regra, né, sobre uma auditoria interna, mas eu gosto de trabalhar com isso aqui. Porque você tem o conforme e o não conforme, basicamente. Conforme está adequado, não conforme não está adequado. Mas eu gosto sempre de uma auditoria interna. A tradução dos procedimentos ela é muito importante. Acho que você já foi meu aluno, né, Thiago? E aí, Thiago Dias, acho que já foi meu aluno. E aí, o que acontece, ó? Dentro desse, vocês viram que eu falo bastante, né, gente? Eu falo horrores. Quem tá aqui que vai começar com a matéria comigo semana que vem de legislação e biossegurança, eu falo muito. Mas, enfim, vocês podem se falarem também, tá? Na monóloga, eu falei. E aí o que acontece, ó. Numa inspeção Anvisa, normalmente a gente tem não conformidade conforme. Basicamente isso. Só que tem outras certificadoras, mas eu gosto muito de puxar para a auditoria interna, a gente pode melhorar isso. A gente sempre tem uma oportunidade de melhoria, a gente tem sempre um sistema de robustez. Não é porque está conforme que está bom. Então a gente pode ter o conforme, que está bom, atende lá a norma e tal, a RDC, mas a gente pode ter uma oportunidade de melhoria, que está dentro do conforme, mas eu posso melhorar ainda assim. E aí eu posso ter o não conforme de um grau menor. Né? Eu posso ter uma não conformidade que tem um impacto, mas não é um impacto gigantesco dentro do meu processo, né? Não vai afetar o meu laboratório microbiológico. Então, eu posso ter uma não conformidade menor, né? Ela é uma não conformidade? É, mas é uma não conformidade menor. Um exemplo de uma não conformidade menor. O ralo lá está aberto. Isso é uma não conformidade que tem um ralo lá aberto, né? Mas é uma não conformidade menor, né? Você que avalia, tá? O que é menor, o que é maior. E a não conformidade maior é que isso vai gerar um impacto significativo, gigante dentro da sua análise. Um exemplo, matéria-prima vencida. Meio de cultura vencido. Não conforme maior, porque o meio de cultura é basicamente o eixo principal para você ter um crescimento. Você está não conforme, dançou. Uma não conforme maior. Você está executando uma técnica que não foi validada e você não tem um método de realização. Não conforme também, muito. Você não é obrigado a acatar a oportunidade de melhoria.
Mas você entende que, por exemplo, uma auditoria, ela é um sistema vivo que ela vai crescendo, que a gente vai ter que acompanhar a demanda. Talvez hoje você identifique como uma oportunidade de melhoria, mas uma auditoria, por exemplo, da Anvisa é algo que você tem que ter já, né? Então, a oportunidade de melhoria, normalmente a gente já está associando uma previsão do que vai acontecer, do que é necessário eu ter. Então, a oportunidade de melhoria não significa você estar dentro do conforto, você está ok, mas é alguma coisa que você pode vincular. A oportunidade de melhoria eu vejo muito aonde? Não na estrutura física, eu vejo muito na estrutura documental, na rastreabilidade do que está sendo, do que está acontecendo ali. Então, a oportunidade de melhoria parece bem evidente nesse cenário. Isso é bem legal. Isso aqui é uma dica, tá? Isso aqui não. Eu peguei isso de umas auditorias que eu fui, eu achei super legal, mas a Anvisa não faz, tem umas certificadoras que também não faz, só não conformidade conforme. Mas quando você faz uma auditoria interna, eu adorei isso aqui, eu aplico hoje muito em várias empresas que eu vou e tal. Eu tenho uma empresa que implementa sistema de qualidade, né? Além de eu ser responsável por uma indústria. E aí o que acontece? Isso aqui eu aplico para todo mundo, porque eu acho fantástico, é a oportunidade de você melhorar processos, né? E aí quando você apresenta isso no final de uma auditoria, o cara já sabe o caminho que ele tem que seguir. Isso é bem legal. Isso a gente consegue ter um passo à frente do que vai ser exigido, né? Isso é bacana. Vocês vão ver, conforme vocês vão lidando com essa área, vocês vão pegando esses finos, esses tatos do que está para acontecer, do que está chegando. Um exemplo, na EDC de cosméticos não era obrigado a fazer validação. Nunca foi obrigado na EDC de cosméticos. Ela só pedia validação de processos especiais. E aí, quando a gente começou a fazer auditoria dentro disso, já começou a ser pedido, quando a gente começou a fazer auditoria, a gente começou a usar esse negócio de oportunidade de melhoria, a gente já começou a falar, olha, você precisa validar todo o seu processo, você precisa validar todo o seu processo. O que aconteceu? A Anvisa brotou com uma RDC, na verdade, uma RDC era um guia, que ela, com todas as empresas de cosméticos, tinha que validar toda a sua cadeia, assim como medicamentos. Então, a oportunidade de melhoria pode ser uma chance de você se prevenir de alguma coisa que vai acontecer. Qualificação do ar-condicionado, ó, você vai ver todas as funções do ar-condicionado, vai ver o produto de limpeza que está sendo utilizado, precisa apresentar uma ficha de segurança, né? Mudou o nome agora FISP, mas agora mudou. Você tem que apresentar que realmente ele controla a temperatura do ambiente. Se ele tem um sistema de aquecimento, tem que ver se realmente ele é eficiente. Se ele tem uma função de desumidificar, tem que ver. E tem que ter o PMOC também. Então, tem algumas coisas para você verificar. Ó, a cabine, a gente verifica normalmente ponto de orvalho não, ponto de, esqueci agora, é um teste com fumaça, esqueci o nome, não é ponto de orvalho, é para compressor. Tem um teste muito básico, dois testes muito básicos na capela, um é que eu esqueci o nome do teste agora, desculpa, que você espirra, coloca fumaça dentro da capela e vê o processo de sistema de ar, né, de insuflamento que acontece, joga, se sobe. Fumigação, perfeito. Né? Você tem esse processo, e aí também você consegue fazer um teste microbiológico para ver se realmente todo o processo de sanitização Ô, dentro da professor, e o teste também de estanqueidade deve ser feito. estanqueidade, verdade, também tem esse. Então, no mínimo, você já tem 3 testes. E aí, então, aqui, ó, eu coloquei só um. Ah, Grazi, eu já te dei aula, né? Então, ó, Já. acho que mês que vem a gente se encontra de novo. E aí, o que acontece? Ó, a gente tem lá um resuminho para vocês. Ó, o que a gente vai ajustar? Instalação, sistema elétrico, né, relacionados aí, que é a segurança, EPIs adequados dentro de um laboratório, EPCs, que são necessários, né? Aspectos ergonômicos, hoje a gente dá uma sapiada sobre ele também. Prevenção de incêndio e segurança, isso também é importante. Limpeza, isso aqui eu nem preciso falar, isso aqui, limpeza e sanitização, é um negócio que a gente vai pegar muito firme numa auditoria, porque você está falando de micro-organismos, né? Você cultivou ele, você cresceu. Então, isso aqui, o aspecto de limpeza e condição, entra tudo que é respeito de descontaminação, limpeza diária, controle ambiental, controle de água, tudo que é relacionado à limpeza. Sobre a lâmpada germicida, Ítalo, acho que é Ítalo, né? O Ítalo. Normalmente a lâmpada germicida ela faz parte da cabine de segurança. Então a gente verifica somente se ela está dentro de uma vida útil, estabelecido, você precisa ter um controle sobre ela, né? E a gente verifica se realmente ela tem uma função germicida. Eu já vi, por exemplo, que uma qualificação de capela, você pode desenvolver seu próprio protocolo.
Eu já vi gente que coloca placa com micro-organismos para ver se realmente já tem a função germicida. Pode ser. Ou tem pessoas que colocam alguma limpa a capela, né? Perdão, não limpa a capela, liga a lâmpada germicida, deixa por um X tempo e depois faz uma análise por Rodac, ver se cresce alguma coisa. Então, a lâmpada germicida você pode testar ela de algumas formas diferentes. Se alguém tiver mais alguma ideia de que não tem bem uma regra para a lâmpada germicida. O que pega muito em cima dela é o prazo de vida útil dela. O simulado do recall, ele não é obrigado você realizar. Por quê? Se você nunca teve problema, não é necessário. Só que tem, por exemplo, a 9001, que tem uma outra ISO aí, que eu não lembro qual que é agora, que são 300 mil que eu vejo, que ela pede para você fazer uma simulação de recall. Na verdade, a gente chama até de cadeia inversa, né? Cadeia invertida, tem vários nomes que eu já vi. Que você vai até o seu fornecedor, até o seu distribuidor, até o seu cliente final e solicita a rastreabilidade daquele lote até voltando até você. Mas isso depende muito de quem está te certificando, né? Exposição de placa pode ser também. Isso depende de quem está te certificando. Se numa auditoria, por exemplo, de uma vigilância sanitária, você demonstra que toda a sua rastreabilidade ela é existente, eu consigo. É porque a gente está uma aula inicial, né? Isso eu já falei quase 50 minutos, mais de 50, quase uma hora. Mas quase uma hora, mais de uma hora. Você consegue, no documental, você consegue pegar a rastreabilidade. Se eu não sentir que essa rastreabilidade está confiável, eu posso solicitar para você fazer um recall do produto, tá? Eu posso. E aí você vai demonstrar, eu te dou uma não conformidade, porque o seu processo de rastreabilidade não é eficiente, e aí você vai demonstrar através de um cronograma para mim. Isso você tem que avaliar quando você abre todos os documentos, tá? Porque os documentos eles vão se encaixando no outro, e eles têm que ser rastreáveis entre si. E aí eu tenho um documento de memória, né, que a gente falou, as calibrações. Eu não falei, mas a gente precisa verificar as calibrações de todos os equipamentos que você usa. Se você usa pipeta, a gente precisa ver se está calibrada. Se você usa algumas vidrarias, a gente precisa ver se você, pelo menos as de referência, você calibra também. A gente não calibra a vidraria de plástico, a gente calibra a vidraria de referência de vidro, né? Você precisa fazer todo esse controle, tudo bem? Às vezes eu peço para qualificação qualificação de autoclave é praxe da gente pedir, tá? Eu falei sobre qualificação. A qualificação, calibração é anual, tá? Hoje é preconizado que você faça calibração anual, só que se você tiver alguns estudos que o pessoal da engenharia que faz, você consegue abrir isso, não é muito recomendado, porque tem que ser uns estudos tem que usar uns cálculos muito sinistros. Eu já tentei algumas vezes, não deu certo. O que acontece? Hoje preconiza que você faça calibração anualmente. Qualificação, você pode fazer um ano sim, um ano não. Você qualifica um ano, calibra o outro, qualifica um. Só que isso você tem que ver com o setor de garantia, porque você tem que escrever isso documentalmente, tá? Falando. Tem uma estrutura aí que você tem que fazer isso. As balanças, fundamental. As balanças vai ter que ter dois processos básicos. Calibração anual para uma empresa terceirizada e você tem que usar uma massa padrão aí, semanalmente ou quinzenalmente ou mensalmente aí para controle. Então você tem dois controles. E aí a massa também tem que ser calibrada por uma certificadora terceirizada. Ou um setor lá, depende se você tem engenharia dentro da sua empresa. Balança é criticidade. Total. Micropipeta também, fundamental. E aqui, ó, eu coloquei um exemplo de roteiro de inspeção. Ó. Aqui eu coloquei um exemplo bem bobinho, eu coloquei alguns itens que eu verifico, mas aqui a gente normalmente coloca o artigo. Artigo tal, né? Sei lá, artigo inventário. E aqui eu coloco o requisito. O laboratório. A gente tem um artigo lá, a empresa realiza inventário, aí eu tenho lá, esse é o artigo. Aí eu tenho lá, dentro do meu requisito. Foi constatado inventário no setor? Aí eu vou colocar aqui meus apontamentos de auditoria. Evidenciado, POP número tal, inventário, evidenciado, formulário de registro de inventário, número tal, com execução na data tal, realizada por cobrador tal. Classificação, conforme, ok? Observações, não tem. Então, o relatório de inspeção ele vai seguindo isso aqui, ó. Por quê? Pensem que se o auditor tirar tudo da cabeça dele, também não vai, né? A própria Anvisa, ela tem um POP de quais são os itens que ele vai pegar numa auditoria. Então, é muito comum a gente ter os itens de pergunta aqui, de acordo com o artigo especificamente, e aqui eu vou trazendo um apontamento, se eu vi, se tem, se não tem, eu já vou falando, se está conforme ou não conforme, tá bom? Tem auditor que ele falta enfiar isso aqui falta se enfiar debaixo da mesa para você não enxergar isso aqui. Tem um editor que coloca até película no computador para você não conseguir ver na lateral, tá? Então depende, tem um pessoal bem estranho, né? Mas enfim, né? Tem um pessoal aí que cuida de uma forma diferente.
E aqui, ó, eu coloquei algumas imagens para vocês verem de laboratório. Olha aqui, ó, a gente pode ter um exemplo bem básico sobre auditoria, né? A gente já começa a ver que a estrutura física aqui não está muito boa. A gente tem um cidadão sem jaleco, sem nada. A gente tem uma estrutura formada por janelas, né? A gente tem uma estrutura aqui que eu nem sei se isso aqui está identificado. Eu tenho uma senhora que está sem touca, manga curta. Então, uma auditoria aqui já não me deu uma boa impressão. Nem cheguei nos documentos, mas a versão física já me trouxe alguns questionamentos. Eu tenho aqui azulejo na parede que me parece, né, que está tendo um rejunte aqui, então isso não é autorizado. Olha aqui ó, o tanto de fiação que eu tenho. Então, fisicamente, essa estrutura parece que a iluminação aqui em área fabril, né, ela tem que ser sobre proteção, ela tem que ter uma proteção ali embaixo, parece que ela está exposta. O ar-condicionado também não sei. Então, só aqui, só de olhar essa imagem, já tem uma série de documentos que eu sei que eu vou pedir. Uma série. Por exemplo, desde o uso de IPI, calibração de equipamento, qualificação. Então, tem uma série que só da gente olhar, a gente já sabe, vai pegando. Aqui, ó, a gente, de repente, eu coloquei uma imagem aqui, são ilustrativas de vários lugares, né? Aqui eu presto muita atenção na organização, eu pego um aleatório para ver se está dentro do prazo de validade, presto atenção se, por exemplo, as vidrarias, os vidros, né, estão em cima, porque o vidro tem que ficar embaixo, porque eu tenho colaboradores de alturas diferenciadas, né? Então, eu presto muita atenção nisso aqui. Se tem janela, se está vedada, se tem exposição à luz. Se tem exposição à luz no meu reagente, já é não conforme. Se essa sala tem controle de temperatura e umidade. Então, as coisas que a gente consegue pegar, olha aí. Aí o que eu faço? Tem controle de temperatura e umidade? Tem. Então, eu quero ver o controle de temperatura do mês passado. Pede lá. E aí vai estar lá o formulário tal, referente ao POP tal. Então, me traz o POP tal que eu quero ver o que está escrito nele. Então, é assim que você vai fazendo. Ó. Você vai travando um documento no outro. Então, agora eu quero que você me traga, esse reagente está aberto e tal, agora que você me traga algum ensaio que você usou esse reagente. E assim você vai puxando toda uma cadeia documental com a estrutura física, vendo que tudo vai virando um só. E aqui, olha isso aqui, que bonito, né? Isso aqui já dá uma impressão melhor, mas a gente vê que tem algumas falhas. Ó, o pessoal tá sem touca. Isso é uma imagem ilustrativa, tá? Mas só pra gente ver. Já deu uma impressão de organização maior, o ambiente, por isso que o pessoal gosta bastante de branco. Mas a gente já vê que o pessoal tá sem touca, né? O que eu gosto de ver aqui, se os equipamentos estão qualificados, se toda documentação estrutural está baseada, está referenciada, né? Mas isso aqui já ficou uma impressão melhor, já deu uma impressão melhor. E acho que era isso. Eu falei bastante para um workshop, falo bastante, né? Então, a gente espero que tenha dado uma esclarecida em relação à auditoria de qualidade. Tem muito mais coisa, né? A gente tem muito mais que falar sobre auditoria, mas eu queria que vocês estivessem nesse workshop pegado a relação basicamente de como funciona uma auditoria. A gente sempre vai ter o frio na barriga, porque a gente muitas vezes está em um lado, né? Às vezes a gente é auditor, às vezes a gente é auditado, às vezes a gente é inspecionado. A gente sempre vai ter o frio na barriga, né? Mas é importante que a auditoria ela seja um sistema vivo e um sistema que traduza o que aconteça, né, dentro de uma empresa. E a gente fazer a auditoria dentro do nosso laboratório, isso é fundamental, né? Apesar da gente fazer lá numa auditoria fidedigna, né? A gente fazer no laboratório fazer uma auditoria em outros setores, mas é importante nós fazermos uma dentro do nosso prato ali, não uma formal, mas uma ali que consiga evidenciar se está tendo algumas falhas, tá bom? Então é sempre importante a gente ter esse processo. Muito obrigado, gente. Eu vi que alguém perguntou, deixa eu ver aqui. Ai, não consigo. Ai, peraí. Deixa eu subir aqui o barrinho aqui. Eu vi que alguém fez uma pergunta. Acho que eu subi demais. Ó, a resolução da Anvisa que trata sobre critérios para laboratório microbiológico não tem especificamente. Não tem uma RDC sobre isso. Nem um guia. O que você vai conseguir é uma RDC básica, porque assim, a RDC é uma tradução simplificada, isso aqui é vivência. Então, ela não traz uma cartilha, que a gente chama de guias ou cartilhas, especificamente para o laboratório microbiológico. Então, ele vai ter você vai ter que ter um feeling ao longo dos anos. Por isso que é importante do auditor ele ter uma construção de anos, mas porque vai puxando uma série de documentos, vai puxando a normativa que ele segue. Por exemplo, tem uma matéria lá que vocês fazem comigo, que é de monitoramento ambiental.
A gente usa uma ISO para fazer monitoramento ambiental, que é um 14446. Então, é uma série de documentos que vai formar o laboratório microbiológico, não exclusivamente uma. Né? De vez em quando, se você entrar lá no site da Anvisa, entra Consultas Anvisa, ou joga no Google a legislação Anvisa. Ele vai te abrir uma barrinha que você pode até pesquisar alguma coisa, o laboratório microbiológico. Se ele tiver algum guia, alguma coisa que possa te auxiliar, você consegue pegar lá. Se não aparecer nada é porque não tem. E eu acredito que não tenha mesmo. Muito obrigado, galera. Ó, uma não conformidade. Deixa eu só responder essa pergunta aqui, desculpa. Uma não conformidade associada a um documento desatualizado, ela é considerada não conformidade maior. Na verdade, ela impacta direto no seu produto. Não conformidade ou documento desatualizado e colaborador não treinado é não conformidade maior, porque seu procedimento não condiz com o realizado, por mais que você execute ainda, mas teoricamente ele não condiz com o que é realizado, e o seu colaborador não foi treinado sobre a execução. Então, são não conformidades maior. Tem um procedimento que não está correto e um colaborador que não sabe fazer. Então, uma não conformidade maior. Isso aqui é nível crítico, tá? Isso aqui até para até laboratório, na verdade. Treinamento é um negócio que pegam-se no pé hoje horrores. Eu acho que era isso. Oi, Larissa. Oi, Pedro. É só uma dúvida também, um pouquinho de curiosidade. Por exemplo, assim, um exemplo, a qualificação das autoclaves do laboratório de microbiologia. Isso é uma responsabilidade do setor garantir a qualidade, né? Pelo menos onde eu trabalho, né? Sim. Então, no caso, por exemplo, a periodicidade da qualificação, a documentação no geral fica no setor de garantia da qualidade. Mas, se o auditor, por exemplo, está no laboratório de microbiologia e ele pede essa documentação, eu tenho que estar contatando ao setor da garantia da qualidade. Não teria como, por exemplo, essa documentação, uma cópia, ficar com o laboratório, caso solicitem, porque senão o tempo todo eu vou ter que estar contatando o setor. O que você acha? Isso, o que é legal. Quem controla a calibração é a garantia. Normalmente ela tem uma matriz de equipamentos, ela verifica quando vai ser calibrado. Mas você, dentro do laboratório, que isso pode acontecer, eu já vi, tem empresa que tem 300 mil equipamentos. Então, no laboratório é interessante você ficar vendo se todos os equipamentos estão realmente calibrados, senão você contata a garantia. Os documentos de calibração, qualificação original, fica na garantia mesmo, é normal, é natural, né? Numa pasta impressa. Só que tem empresa que ela fornece uma pastinha física, né? Ou até mesmo via sistema. E aí fica todas as qualificações e calibração lá. Ele coloca um carimbo de cópia não controlada e ele disponibiliza para vocês. Isso pode, eu acho até bem legal, na verdade. Inclusive as especificações de meio de cultura, as FISPIC de meio de cultura, manual de algum equipamento que você usa, isso pode ter uma cópia lá com vocês, é bem legal. Tá bom, obrigada. Deixa bem alinhado. Não de nada. Mas esse estudo aí da qualificação, a garantia que faz normalmente. É que tem empresa que eu já vi que tem um da garantia que fica dentro do controle micro. Dentro do controle de qualidade. Tem umas que é separado. Nem sempre a garantia fica num setor separado, já está distribuída. É natural. Obrigada, Pedro. Nada, que isso, imagina. Tiago levantou a mão. Perdoa sem querer. Desculpa, Tiago, vi agora. A não tradução de um procedimento a uma não conformidade maior, ela é uma não conformidade maior, porque entende do que? Se você está no território, por mais que é chique a gente falar inglês e qualquer outra língua, se você está no território brasileiro, brasileiro, está no Brasil, acho que ficou estranha a frase, se você está no Brasil, você é obrigado a ter documentos nacionais, então é uma não conformidade maior. Todo documento tem que ser traduzido, tá? Por mais que você, lá na entrevista de emprego, você é inglês fluente, morou X anos, não interessa. O documento tem que estar nacional. E uma regra de documentação é sempre a seguinte. Por exemplo, o caso da farmacopeia americana. Não é assim que acontece. A ordem de documentação é sempre ser parte da nacional para a internacional. Então, eu sempre investigo se a nacional atende o que eu quero. Se ela não tem, eu parto para as internacionais. Eu sempre parto de uma hierarquização de nacional para internacional. É a regra do rolê.
Água de osmose reversa, vai ter que fazer, vamos supor que você tem uma parede de osmose, vai ter que qualificar o equipamento e aí você vai ter que fazer uma validação dessa água. A validação da água você vai ter que fazer em 3 etapas. Vai ter que fazer uma fase 1 de 14 dias, mais uma segunda etapa de 14 dias e mais uma etapa de acompanhamento por 1 ano. Se você for minha aluna, Maria, em algum semestre a gente vai discutir sobre validações de água, que é um tema de aula minha. A lâmpada germicida, a validade dela vem do fabricante, tá? O tempo de vida útil dela é o fabricante que fala para você. Ele que conta, se ela dura 14 horas. Normalmente ela está em torno de 40 a 60 horas. Então você tem que ter um formulário que vai anotando as horas que você deixa ela ligada, para ir descontando. Se ela tem 60, deixei 2 horas, menos 2, menos 4, menos 8, até ela zerar. Aí você descarta ela e coloca uma nova. Oi, Júlia. Levantou sem querer. Boa noite. Tudo bem, Só Juliana? Desculpa, Juliana. Juliana, só interagindo com a nossa colega Larissa aqui, que eu trabalho no laboratório de microbiologia e eu trabalho na área de formulação. E eu trabalho com 2 autoclaves. Então, a gente tem muito ali processos de OPs, OFs, ordens de fabricação, né? Que de todos os produtos, formulários do purificador de água, que é nosso, formulário de pHmetro, que fica tudo dentro do setor. Então, realmente, os formulários de qualificação da autoclave é justo que fique com o pessoal da qualidade mesmo, porque são muitos formulários, muitos documentos para um processo só, sabe? Então, é interessante que fique num setor específico até para não sobrecarregar o setor ali da produção. Concordo. Fica mais organizado. Cada estrutura organizacional tem que avaliar, né, sobre a organização dos documentos. Se seu laboratório micro ele é bem organizado, bem estabelecido, é super válido ter uma cópia nele lá. E também se a garantia é bem organizada, porque se ela esquece o documento lá que já venceu há 50 anos, não faz sentido nenhum. Porque é o certo ela tirar, por exemplo, se a calibração dura 1 ano, ela tem que tirar o anterior e deixar só o mais recente, né? Então, ela mantém as cópias originais. Agora, quando a estrutura é desorganizada, é melhor concentrar num lugar só. Tá? Sobre o monitoramento interno. Nayara. É recomendado, na verdade, tem que ver o seu procedimento interno. O recomendado seria que toda vez que você liga a balança, você calibrar ela com peso padrão. Então, se só a balança você desliga ela na sexta-feira e liga na segunda, toda segunda-feira você deveria calibrar ela. Né? Então, toda vez que você desliga, você liga de novo. Mas, assim, eu recomendo particularmente, Pedro, eu recomendo que você calibre ela todo dia. E você tem um formulário que você descreve que você calibrou ela, tá? Então, calibrei às 10 horas da manhã, da data tal, Nayara. E aí você tem um formulário de registro. E aí, com 1 ano que você fez isso, você começa a espaçar. Cada 2 dias, 3 dias. E aí vai indo. Por quê? Isso você consegue gerar evidência numa auditoria, você consegue falar, não, mas eu calibrava a balança todo dia e eu tenho um histórico que conforme eu fui abrindo não teve nenhum tipo de alteração para o meu produto, ok? Porque a balança ela é um cenário muito crítico para a gente, principalmente você elabora um meio de cultura do zero, você compra só as matérias-primas e você vai montando o seu meio. Então a gente considera ele um padrão altamente crítico. Então é melhor você começar com uma balança ali todo dia, uma verificação diária, e você vai abrindo ao longo do tempo, tá bom? Pra você não ter problema aí. Oi, Pedro. Oi, Nayara. Então, é porque já faz 7 anos que eu trabalho na empresa e eu acho que faz 7 anos que calibra todos os dias. Aí, como eu vi que você comentou que poderia ser um pouquinho mais espaçado, e aí surgiu a dúvida. Então, a gente já tem histórico suficiente. Já. Conversa com o pessoal da garantia, porque aí você tem que abrir um controle, um CAPA, né? Um controle de mudança. Sim. E aí você relaciona que você está começando a abrir esse espaço. Ele vai abrir uma ata de análise crítica, que você agora vai começar a verificar a cada 2 dias. Tem que fazer um acompanhamentozinho, tá bom? Certo. Mas você pode, pede. Perfeito, muito obrigada. Nada. Esse formulário que eu falei de calibração diária da balança, ele é um histórico que você certifica que a balança está realmente ok, né? Ela está conforme, mas ela não é considerada uma calibração mesmo. Ela é considerada, na verdade, exclusivamente uma certificação, tá? Porque
os dois equipamentos são calibrados diferentes, né? Você tem o peso padrão que é calibrado e a balança. Você só certifica que está tudo regular, porque a corrente elétrica ela pode oscilar, e outras verificações, né? E cuidado quando vocês manipulam a massa padrão, porque ela não pode ter, você tem que pegar ela com a luva, tá? Porque senão ela começa a acumular gordura e isso impacta no peso. Oi, Júlio. Júlio, desculpa. Ô, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Júlio? Viu? Só para contribuir, vale também essa questão das certificações e aferições de equipamento para fornecedores terceiros, né? Onde existem equipamentos que são terceirizados e que essas certificações e calibrações estejam em dias, né? Sim, importante, porque é que isso vai entrar no tema de uma outra aula, vocês estão aqui me prolongando. Mas, ó, é assim, ó, uma certificação, quando você manda para uma empresa terceirizada, já começa que essa empresa tem que ser terceirizada, às vezes eu peço. Quando ele te manda o certificado, tem que apresentar os padrões que ele usou para calibrar o seu equipamento. E esse padrão que ele usar tem que estar dentro da validade, tem que ser calibrado dentro de um período X. Você tem que olhar um certificado de calibração, tá? Não é só pegar o documento e guardar na gavetinha. Você tem que analisar ele. Maravilha. Nada? Mais alguém? Não? Então, gente, agradeço a todos. Sejam muito bem. Quem não é da universidade, seja da faculdade, sejam muito bem-vindos, né? Espero encontrar vocês em breve aí na pós, né? Eu vou disponibilizar os slides para o Thiago, né? E aí o Thiago, depois, se ele conseguir disponibilizar para vocês, tá bom? Mas desculpa, eu não passei aqui no finalzinho, mas tem o meu e-mail, se você quiser lá, né, me pedir por e-mail, eu te envio. E também pode me seguir lá no LinkedIn, né, Pedro Reis, Pedro Souza Reis, mas se você colocar Pedro Reis, aparece. E aí eu te envio o arquivo, tá bom? Mas, brigadão a todos. Thiago, não sei se o Thiago está presente, coordenador. Estou aqui, acompanhando. Falei bastante, né, Ti? Bom, esse assunto é cheio de dúvida mesmo. A gente vai para esse universo, né? É sempre algo que tem dúvidas, perguntas. É natural mesmo, né? A gente traz. É por isso mesmo que a pós ela tem esse sentido, né, Pedro? Porque a gente traz da vivência nossa do dia a dia, troca, compartilha com colegas e professores e acaba achando a solução para os problemas, né? Esse é o sentido de uma pós-graduação, né? Ainda mais nesse formato ao vivo, que a gente faz network, a gente conversa com todo mundo, né, Pedro? Então, esse é o nosso objetivo, né? Trazer um curso que a gente traga essas informações. Eu tenho muito ideal, a gente da pós lá tem muito ideal de fazer vocês pensarem fora da caixinha mesmo. Então, é bem diferente daquela realidade de graduação, de você ficar lendo slide, né, e tal. É uma realidade para vocês colocarem isso na prática mesmo. Então, o que a gente falou, eu falei aqui hoje, é um pedacinho do que a gente faz em aula prática lá nas aulas, nas aulas da pós. É vocês pensarem literalmente fora da caixinha em relação ao mercado de trabalho, né? Então, e tem também as pessoas, completando a sua fala, que está da graduação agora, que eu sei que tem alguns que ouvem o perfil, que está conosco, e pode se assustar. Nossa, então essa pós não é para mim. Pelo contrário, é para você que está da graduação agora. A gente consegue... A gente montou um curso que ela é nivelar. Então, a gente olha o nível da turma, e de acordo com o nível da turma, a gente vai apoderando as aulas, entendeu? Então, ela é meio customizada com o nível de conhecimento. Como a gente percebeu que tem muitos planos da graduação, a gente começa um nível básico e vai afunilando os conhecimentos da pós-graduação. Então, todo mundo consegue acompanhar de uma maneira fácil, né? E com essas trocas de informações, consegue entender. Quando vai para a entrevista de trabalho, quando vai para o mercado, aquilo não é diferente para ela. Ela já ouviu falar, já sabe fazer, até ter um norte de como resolver um problema, né? Isso é muito bom e é um diferencial para o seu currículo. Sim, perfeito. Concordo plenamente. A gente vai explorando vocês a todo momento, né? Então, não se sintam preocupados em relação a você estar saindo de uma graduação, se você está entrando no mercado de trabalho, se você já é um sênior, porque a gente está desenvolvendo todo mundo vai sair no final igualmente, né? Então, é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Pedro, né? Aí, quanto aos certificados, eu já deixei aqui no chat o pessoal, né? Nós temos aqui, estava com mais de 110, 115 pessoas simultâneas, né, acompanhando aí. O certificado, só para falar, quem não recebeu de ontem, é só me responder por e-mail. Eu já anotei alguns aí que já deixaram, né?
mas você pode responder no e-mail que chega o certificado de hoje, fala, Thiago, eu não consegui receber o de ontem. Aí eu consigo mandar para você, respondendo no próprio e-mail, o certificado de ontem. E aí você consegue ter as duas certificações. Quanto ao link da aula, a gente vai entrar em contato novamente com vocês pelo e-mail, WhatsApp que vocês deixaram, mostrando o link que vai ficar armazenado as aulas e os materiais que os professores vão disponibilizar. Provavelmente vai deixar na base do site, uma aba lá, e aí vocês podem acessar e visualizar todo esse evento, baixar os materiais e assim por diante. Mas no finalzinho a gente vai colocar todo esse material disponível, sim. A gente, desculpa pela internet. Hoje teve 2 falhas minhas na internet. Uma deslogou e outra minha internet caiu. Então, perdão. Isso não costuma, foi a primeira vez que aconteceu. Sorry. Então, brigadão, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Juízo. E até breve, né?